Bom, o primeiro instrumento de controle de constitucionalidade previsto na nossa Constituição Federal está consubstanciado lá no artigo 102, inciso 1º da Carta Magna de 88. E é a conhecida ação direta de inconstitucionalidade, que é indicada pelas siglas ADI ou ADIM, ou ainda ADIM genérica, como também é conhecida no meio jurídico, tá? Então, a ação direta de inconstitucionalidade, ou a ADI, é um instrumento que é utilizado no chamado controle direto ou concentrado de constitucionalidade. E esse controle é exercido diante do Supremo Tribunal Federal, diante do STF, tá? Essa ADI, ela é regulamentada também por lei própria, tá? É a Lei 9.868 de 99. Então, é um instrumento de controle de constitucionalidade próprio, direcionada ao Supremo Tribunal Federal, que possui previsão e regulamentação própria, além do texto constitucional, em uma lei específica, que é a 9.868 de 99, tá? E ela tem fundamento, previsto lá na linha A do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal, e pode ser ajuizada a nível federal perante o Supremo Tribunal Federal contra leis e atos normativos federais ou estaduais que contrariem norma ou preceito constitucional. Essa ADI, ela possui legitimidade específica para o polo ativo da ação, ou seja, ela possui, segundo previsão constitucional também, tá? Um rol específico de legitimados para proporem esse tipo de ação, tá? Então, a legitimação dessa ação, ela é dada lá no inciso 1º até o inciso 9º do artigo 103 da Constituição Federal, e ela diz que são especificamente legitimados para proporem a ADI as seguintes pessoas. Primeiro, o presidente da República, o Procurador-Geral da República, os governadores dos estados e do Distrito Federal, as mesas, que são órgãos administrativos, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e também da Câmara Legislativa do próprio Distrito Federal, a mesa da Assembleia Legislativa, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, além da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o Conselho Federal da Ordem, entidades de classe de âmbito nacional e confederações sindicais. Estes são os especificamente legitimados para proporem a ADI ou ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, segundo preceitua o artigo 102 e o artigo 103 da nossa Constituição Federal. Caminhando um pouco mais no texto constitucional, nós temos ainda um instrumento de controle concentrado de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ou ADI, ADIM interventiva. A ADIM interventiva está prevista lá no artigo 36, inciso 3º da Constituição Federal. E essa ADIM interventiva, ela apresenta-se como um dos pressupostos para a declaração de intervenção federal ou estadual, tá? Pelos chefes do Poder Executivo, presidente da República e governadores de estado. Então, é uma ação específica de intervenção. Uma ação específica de intervenção. Nesse caso, o Poder Judiciário não dá nulidade aos atos, mas apenas verifica se estão presentes os pressupostos, para a futura decretação de intervenção pelo chefe do Poder Executivo. A ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ela é uma ação utilizada quando os chefes do Poder Executivo, seja do Poder Executivo Federal como do estadual também, decretam um estado de intervenção, como aconteceu, por exemplo, nos 3 últimos meses, salvo engano, período anterior ao encerramento do mandato do ex-presidente Michel Temer, quando ele decretou essa intervenção no Rio de Janeiro, em razão da ocorrente e crescente insegurança pública no estado do Rio de Janeiro. E essa intervenção decretada pelo chefe do Poder Executivo Federal foi objeto de questionamento em uma ADI interventiva, tá? O problema é que a morosidade do trâmite desse tipo de ação muitas vezes faz com que perca-se o objeto, porque, por exemplo, a intervenção ocorrida no Rio de Janeiro durou 3 meses. E quando a ação foi julgada, a de interventiva,
ela já tinha perdido o objeto, porque já tinha passado o período de intervenção decretado pelo presidente da República, ou seja, o Estado já não estava mais sob intervenção, perdeu-se então o objeto da ação, não resultando em julgamento nenhum, né? Então, o Poder Judiciário vai analisar nesse tipo de ação se há presente, de fato, os pressupostos que autorizam o chefe do executivo a promover essa intervenção, tá? O objeto é uma lei ou um ato normativo ou até mesmo a omissão ou ato governamental estaduais que desrespeitem esses princípios constitucionais que devem ser observados no processo de intervenção. Havendo questionamentos ou desconfiança de que há um desrespeito à previsão constitucional para que haja intervenção, é possível manejar, então, né, uma DIA interventiva, segundo preceitua o artigo 36, inciso 3º da CF, e analisar, portanto, se esses requisitos foram devidamente respeitados. Continuando, né, o próximo instrumento de controle de constitucionalidade é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, bastante conhecida, a DIN por omissão, tá? Está prevista lá no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ela também é conhecida como a DIN por omissão ou simplesmente pelas siglas ADO, tá? ADO. É uma ação pertinente para tornar efetiva uma norma constitucional em razão da omissão de qualquer um dos outros poderes, tá? Como a Constituição Federal possui uma grande gama, né, de temas que ela tutela e que ela regulamenta, muitas vezes, na maioria das vezes, né, as nossas casas legislativas não promovem legislação suficiente para regulamentar todas as proteções constitucionais. Por isso, diante de uma omissão, é possível que se questione, né, essa omissão dentro de um processo de controle de constitucionalidade concentrado e obter assim, então, que se faça, né, respeitado esse direito constitucional por declaração do Supremo Tribunal Federal, tá? A ADO tem, portanto, o objetivo de provocar o judiciário para que se seja reconhecida a demora na produção de uma norma regulamentadora, tá? E as previsões relacionadas a essa ação especificamente estão lá no artigo 103, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. Continuando ainda, né, existem mais outras duas formas de promoção de controle de constitucionalidade concentrado que nós vamos falar agora, que são a ação declaratória de constitucionalidade, ADCOM, ou ADC, e ainda a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em relação à ADO, que eu acabei de falar, um exemplo que nós temos é o recente reconhecimento da criminalização da homofobia. Por omissão, né, a homofobia e os crimes relacionados a esse tipo de situação não estavam previstos no Código Penal e, através de uma ação por uma via de controle concentrado de constitucionalidade, manuseando uma ADO, foi possível então analisar e reconhecer esse direito constitucional de garantia e proteção, né, até de uma forma preventiva, a criminalização da homofobia. Bom, seguindo então, a ação declaratória de constitucionalidade, ADCOM ou ADC, prevista no artigo 102, parágrafo 1º, a linha A da nossa Constituição Federal, ao final dela, tá? Essa é uma ação que foi introduzida no ordenamento jurídico pela emenda constitucional número 3 de 93, tá? Com a alteração do artigo 102, inciso 1º, a linha A e acréscimo do parágrafo 2º também, e também do parágrafo 4º do artigo 103 da Constituição Federal. E ela é uma ação simples, ela tem por objetivo declarar a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Às vezes, nesse controle de constitucionalidade, um instrumento acaba se tornando um pouco fora de uso em razão de outro instrumento fazer a função dele e de um outro. Por exemplo, em uma ADI, né, você pode questionar aí a inconstitucionalidade de uma norma. E caso nesse controle seja verificada que ela é constitucional, não é necessário mover, por exemplo, uma ADCOM para reconhecer essa constitucionalidade.
porque ela já foi reconhecida através de outro instrumento. Então é somente uma via, né, um instrumento a mais disponibilizado pela Constituição Federal para que seja analisada, aferida a constitucionalidade de uma norma, diante, né, da possibilidade de que ela seja inconstitucional ou da existência de dúvidas de sua constitucionalidade. E por fim, o último instrumento previsto na Constituição Federal está lá no artigo 102, parágrafo 1º, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, conhecido pelas siglas ADPF. ADPF. É uma das ações que fazem parte desse controle concentrado de constitucionalidade, né? E ela também tem uma regulamentação prevista, porque ela está específica, porque além de estar na Constituição Federal, ela também está prevista lá na Lei 9.882 de 99, tá? E o objetivo principal dessa ação é provocar o Supremo Tribunal Federal para que ele reconheça o descumprimento de um preceito fundamental. Exemplo, a ADPF 4226, se eu não estou enganado, ou 4227, salvo engano, que foi um instrumento de controle de constitucionalidade utilizado para se obter o reconhecimento das uniões homoafetivas, né? Além de outras ações que foram propostas, uma delas foi a ADPF, que foi a ação principal onde foi julgado o mérito dessa questão, da qual resultou o reconhecimento das relações homoafetivas, né? O reconhecimento dessas relações conjugais, tá? Como fruto delas, então, foi reconhecido o preceito fundamental, né, do direito à constituição de família e a igualdade desrespeitado no sistema de previsão que nós tínhamos, né, no nosso Código Civil e até na própria Constituição Federal aí, em relação ao casamento, tá? Então a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é um instrumento de controle de constitucionalidade que ficou bastante conhecido com esse caso especificamente e que possui muita aplicabilidade, né? Possui bastante aplicabilidade, inclusive sendo meio ou via de ação de diversos temas hoje em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, utilizando-se desses instrumentos de controle de constitucionalidade, é possível que, da análise realizada nesse caso, nessa lei, nessa norma, nesse ato normativo, seja produzido, então, um entendimento de inconstitucionalidade dessa norma. Se for esse o caso, a norma é tornada inconstitucional e perde, então, a sua eficácia, a sua validade e, portanto, a sua aplicabilidade, né? Isentando-se, assim, o cidadão a observá-la, né, e a cumpri-la por força de determinação constitucional. Muito obrigado, foi um prazer abordar esses temas com os senhores.